Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Depois do longo episódio da semana passada, eu quis trazer algo mais leve para essa semana. E também porque eu ultimamente ando produzindo 2 episódios no mesmo fim de semana, então eu preciso de um pouco de equilíbrio, senão eu vou ficar doida. Hoje eu quero dar 3 recomendações de séries que são levinhas, gostosas, você vai rir, você vai se emocionar, talvez você vá refletir sobre umas coisas e tudo isso em menos de meia hora. Elas também são séries perfeitas para o horário de almoço, porque se você está em público, dificilmente vai se sentir constrangido, a classificação indicativa delas é baixa, e elas são leves, você não precisa pensar demais, fazer cálculo, montar árvores genealógicas na sua cabeça e, o mais importante, como já falei, os episódios são curtos. Eu vou começar pela série que tá sendo a minha queridinha do momento, o que me motivou a escrever esse episódio e a única da lista que eu ainda estou no processo de assistir. Então eu não vi tudo ainda. Se rolar uma nudez aleatória, a culpa não é minha, porque é série de streaming e a gente sabe que série de streaming tem outros patamares, né? Eu tô falando de Ted Lasso, que é o grande sucesso do Apple TV Plus, que vem conquistando fãs a cada dia. Eu já ouvia falar da série tem um tempo e todo mundo é sempre muito apaixonado por ela. Parece lavagem cerebral. E olha, eu tô no 5º episódio e eu também estou apaixonada, então confirmo tudo que todo mundo já falou pra mim sobre Ted Lasso. A série, ela vai seguir o personagem título, que é um técnico de futebol americano, que é convidado para chefiar um time de futebol de verdade na Inglaterra. Só que ele não é muito bem-vindo. O time, ele é bem tradicional e tá sofrendo para se manter na primeira divisão inglesa, assim como o Grêmio aqui no Brasil. O time também tem toda uma base sólida de fãs que não vê com bons olhos um forasteiro chegando, principalmente alguém que tá vindo de outro esporte, e principalmente um americano, né? Porque a gente sabe que rola um bullying. No final do primeiro episódio, a gente, o público, descobre que tudo na verdade é um plano da dona do time, que tá passando por um divórcio complicado e abocanhou o time na divisão de bens com o marido dela. E ela quer fazer isso pra sacanear o ex, porque o time de futebol é a coisa que ele mais ama e ela quer destruir isso pra atacar ele, né? Relacionamentos são complicados. Mas os personagens não sabem disso, pelo menos até onde eu cheguei, eu aposto que talvez isso seja um grande conflito no final dessa temporada ou em algum momento, porque, gente, série assim, não é spoiler falar que em algum momento as pessoas vão descobrir, porque vão, né? Mas o que acontece aqui é que o Ted, ele é uma poliana, ele é uma pessoa estupidamente otimista e que tenta tirar o melhor de tudo e de todos. E assim ele vai conquistando o espaço dele no time, na cidade e no nosso coração. Tem umas horas que eu fico irritada. Mas pra mim, o trunfo da série é que ele não é perfeito o tempo todo, sabe? O otimismo dele é um escape para suas inseguranças e para sua solidão. Eu acho que foi isso que me conquistou, sinceramente, porque eu odeio gente animada demais. Pra quem gosta de futebol, deve ter umas piadinhas sobre, e pra quem é que nem eu, ainda dá pra se divertir muito, porque não é uma série sobre futebol, é sobre trabalho em equipe. E todos os coadjuvantes, eles são muito interessantes. Tem o pessoal da administração do time, né? Que tem a dona e tem os funcionários lá. Os próprios jogadores, que é claro que vai ter o clichêzão do jogador mais novo que acha que é a estrela do time só porque faz gol. As treta que tem entre os jogadores. Parece que tem um negócio de jogadores imigrantes também, que por enquanto não foi ligeiramente abordado, não sei se isso vai crescer ou não. Então, assim, todos os personagens são muito carismáticos, até os chatos, sabe? Então, tá sendo muito gostoso assistir essa série. Eu tô consumindo ela bem devagarinho, assim, 2 episódios por dia, porque é muito gostoso de assistir, sabe? Eu termino os episódios feliz, achando que a vida vale a pena, sabe? E é bom se sentir assim às vezes. Ted Lasso tem 2 temporadas, a primeira com 10 episódios, a segunda com 12, e é uma original da Apple TV Plus. Se você comprou algum aparelho da Apple recentemente, primeiramente, olá!
você já pensou em contribuir com o nosso podcast? Nosso e-mail é uma chave Pix. Você pode mandar um feedback pra gente ou também uma doação para podcastfilmedasemana@gmail.com. Mas sério, se você comprou algo da Apple, você provavelmente deve ter ganhado alguns meses do streaming, então fiquem ligados para resgatar essa promoção. E assinar o Globoplay também dá uns meses. Assim, eu não sei se quem assina faz tempo tem isso, ou se é só para novos assinantes, mas eu sei que eu assinei aí para ver umas coisas e eu ganhei alguns meses de Apple TV Plus. Então é assim que tá rolando pra mim. Aguardem, no futuro vai ter um episódio sobre o Globoplay, porque eu tô vendo muita coisa legal lá. Mas sobre o Apple TV, eu já comentei no episódio do Wolfwalkers, que foi um outro momento também que eu fiz um teste da plataforma. E assim, em questão de 10 meses, né? Porque foi bem no começo do ano, continua a mesma coisa, o catálogo aumentou de fato, tem coisas interessantes, eu tô curiosa pra ver bastante coisa na Apple, mas é muito triste se você não é usuário de iOS, porque ele não tem aplicativo para Android, por exemplo. Então, a melhor experiência é assistir no navegador do computador, porque assistir pelo celular é terrível, terrível, terrível. Nossa segunda série de hoje foi por muito tempo o meu compasso moral, e é The Good Place, que começou em 2016 e terminou após 4 temporadas em 2020. Eu acompanhei essa série desde o começo, desde que ela lançou, porque é do Michael Schur, que é um dos responsáveis por The Office e pela última série desse programa, então vocês já podem ver que eu sou fã dele. E nessa época foi um surto, porque a premissa da série é muito simples e no final da primeira temporada tem um dos melhores plot twists que eu já vi, e isso transforma completamente a dinâmica da série, que permanece mudando e ficando cada vez mais caótica a cada temporada que passa. Mesmo nessa bagunça e nos dilemas filosóficos aleatórios que ela proporciona, é sim uma série leve, divertida e que vai fazer você se apegar aos personagens. The Good Place começa com a Eleanor, que é uma jovem que descobre que morreu e foi para o Lugar Bom, que é um recanto no pós-morte, onde apenas a nata da humanidade vai para curtir o resto da eternidade. Assim, um rolê bem utópico mesmo. Só que a Eleanor era tudo menos uma pessoa exemplar. A gente vê uns flashbacks dela tendo uma existência deplorável, egoísta, enfim, todo o clichê de uma pessoa ruim, mas sem ser vilanesca, assassina, sabe? Ela é só ruim. Daí ela vai conhecendo toda a sua vizinhança e tá cheia de pessoas exemplares e curiosas que tiveram vidas assim perfeitas e seguindo o caminho do bem, como o Shid, que é um professor de filosofia, a Tahini, que é uma filantropa, o Jason, que é um monge budista que fez votos de silêncio e não pode falar nem depois de morto, e entre outras pessoas. O arquiteto, entre aspas, do lugar, que é o Ted Danson, também é uma presença constante como guia, organizando os eventos e lembrando a todos eles como eles são merecedores desse lugar perfeito. Isso vai criando um dilema dentro da própria Eleanor e não ajuda que coisas estranhas começam a acontecer, como se fossem falhas na Matrix, ao ponto dela começar a achar que é culpa dela, de dela estar lá e não merecer, entre aspas, é o que tá causando essas coisas estranhas e todo mundo ficar meio, nossa, aqui era pra ser um lugar bom, não tá tão bom assim, sabe? E daí um monte de coisa acontece, sabe? Eu não vou falar muito mais porque é spoiler, porque a primeira temporada é muito mais conhecer território e entender o que tá acontecendo e tentar entender o que tá acontecendo principalmente. Aí tudo muda no final da primeira temporada e tudo muda, assim. Cada temporada tem uma dinâmica diferente. É bem interessante como a série, ela sempre se manteve fresca, sabe? Tem gente que eu já ouvi falando que achou cansativa algumas coisas depois de certo tempo, lá pela terceira temporada, mas eu acho ela perfeita do começo ao fim. E o final dela foi planejado, ela não acaba precocemente e nem se alonga demais, é, como eu falei, perfeito. Ao todo são 4 temporadas de 3 episódios com menos de 30 minutos cada e tá tudo no Netflix. Pra finalizar o episódio, né, como já adiantei antes, eu vou falar de uma série do Michael Schur. Quem me conhece já sabe pra onde esse episódio vai dar, e sim, eu vou falar de novo de Parks and Recreation,
que é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. É uma comédia gostosa, é uma série de ambiente de trabalho, é um falso documentário, assim, ele preenche várias casinhas de coisas que eu gosto. E tem 125 episódios, que parece muito, mas eu vou te garantir, quando você começar a assistir, que não é muito. Aqui no Brasil, eu já encontrei ela como Confusões da Leslie, mas assim, eu nunca vi esse título sendo oficialmente usado, então eu não sei até onde ele realmente vai, né? A série, ela começou em 2009, foi finalizada em 2015 e tem ao todo 7 temporadas. E eu preciso fazer o aviso que eu sempre falo quando eu recomendo o Parks and Recreation para as pessoas, que a primeira temporada é um pouco complicada. Se você quiser pular, eu não te julgo, tá? A primeira temporada, ela aconteceu na época da greve dos roteiristas. Eu não sei se vocês acompanhavam TV americana nessa época, que foi em 2009, mas foi um período extremamente caótico. Se vocês pegarem qualquer série que estava em andamento naquela época, vocês vão ver que nesse ano as temporadas são mais curtas, que é por causa disso. Várias coisas foram canceladas por causa dessa greve dos roteiristas, várias séries se tiram o baque, como por exemplo Pushing Daisies, Meu Amorzinho, que a última temporada foi em 2009, e também com isso teve a ascensão dos reality shows como a gente conhece hoje. Que assim, eles já existiam, não era uma coisa que foi inventada em 2009, mas com a greve dos roteiristas, os programas, entre aspas, não roteirizados, pelo menos oficialmente, tiveram mais espaço para preencher a lacuna das coisas roteirizadas que estavam meio atrasada, tudo. E aí virou a TV como a gente conhece hoje, né? Mas enfim, voltando aqui, Parks and Recreation nasceu para ser um spin-off do The Office, mas no final ele acabou se tornando uma coisa completamente diferente, apesar de ser uma série de ambiente de trabalho também, e apesar de ter o mesmo formato de mockumentary, né, que é aquele documentário falso. A gente vai seguir a Leslie, né, que é a nossa protagonista. Ela é uma funcionária pública, né? O Parks and Recreation do título é a divisão de parques e recreação da prefeitura de uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos. E a gente vai acompanhar o dia a dia dessa repartição. Então a Leslie é a personagem principal. Ela não é a chefe, mas ela é meio que a vice-chefe, mas na prática é ela que manda no lugar. E ela é aquela pessoa que sempre vê o bem nas pessoas. Ai, meu Deus, é até de laço. Não, é diferente. Mas ela quer fazer do mundo um lugar melhor. Ela acredita no potencial da cidade, ela acredita no potencial das pessoas que trabalham com ela. E ela realmente quer fazer a diferença. Até que com o tempo na série ela vai tomar uma carreira política. Isso não é spoiler. Mas ela é uma pessoa, assim, que ela acredita muito no que ela faz. Ela tem um coração muito puro, por assim dizer. E todas as pessoas que trabalham com ela, a gente tem todo tipo de gente. O chefe da repartição é a pessoa mais cética, cínica e anti-governo, mesmo sendo um funcionário público. Hoje, Ron seria uma pessoa insuportável, dado o contexto geopolítico atual. Mas na série ele é engraçado e eu revi alguns episódios recentemente, continua engraçado, sabe? Envelheceu muito bem. Mas a série, ela começa de fato quando uma mulher, a Em, que é interpretada pela Rashida Jones, ela entra em contato com a prefeitura para resolver uma situação de um buracão que tem no terreno do lado da casa dela. E a Leslie vê isso e resolve transformar no seu legado esse trabalho, né? Ela planeja pegar esse terreno e transformar ele num parque, né? Porque ela é da divisão de parques e recreação. E com isso ela se torna muito amiga da Em e se tem uma coisa que eu gosto nessa série, são os relacionamentos dela, como ela retrata diferentes tipos de relacionamento e não apenas afetivos, mas relacionamentos platônicos, amizades muito fortes, ou o coleguismo de pessoas que trabalham com você, você não tem aquela relação super forte, mas que vocês vão se apoiar, sabe? Então, eu gosto muito de como a série retrata isso. Eu acho que esse é um dos pontos altos da série. O ponto baixo dela, que eu já não gostava quando eu assistia e revendo, vejo que continua ruim, é o personagem do Jerry, que ele é um personagem um pouco mais velho, um pouco mais gordinho, que ele sofre muito bullying na mão de todo mundo, né? Ele é o cara da divisão lá que todo mundo faz piada. E eu
Não sei, eu não gosto, sabe? Eu acho que é um humor besta. E toda vez que acontecia aquilo, eu ficava, ai, sério, vamos fazer isso de novo? E parece que até os próprios roteiristas, eles meio que se arrependeram de fazer o Jerry nessa situação, que quando ele vai pra vida pessoal, a vida pessoal dele é perfeita, assim, meio que pra compensar todo o bullying que ele sofre no trabalho. Mas eu acho que ele aposenta em algum momento, então ele tem sossego, né? Eu falei pra pular a primeira temporada porque são poucos episódios e parecia que o pessoal tava sentindo ainda. Tinha um humor um pouco mais parecido com The Office, de ser aquele humor de constrangimento, sabe? E as pessoas ainda não tinham chegado no ponto da personalidade delas, é todo mundo meio seco, sabe? Então, eles não parecem os personagens que eles se tornaram ao longo das temporadas. Eu acho interessante assistir o primeiro episódio pra você sentir o que tá acontecendo, sabe? E depois já pode pular pro primeiro da segunda temporada, que é um episódio maravilhoso sobre um casamento de pinguins gays. De vez em quando eles vão fazer alguma coisa pra estimular a cultura na cidade, estimular as crianças a ir no zoológico, né? Que é isso que eles estão fazendo. Então eles ficam promovendo casamentos entre os animais no zoológico. E com isso eles casam 2 pinguins e depois eles descobrem que na verdade eram 2 pinguins machos que eles fizeram o casamento. Aí acontecem 2 situações diversas. Vem a Associação das Mães Católicas Conservadoras brigar com eles, falando onde já se viu você casar 2 pinguins machos, vai lá e desfaz isso agora, porque o que as nossas crianças vão pensar disso? E ao mesmo tempo que a comunidade gay da cidade abraça ela e fala: não, você é a nossa heroína. E você olha só como a cidade tá com mente aberta e não sei o que tem, não sei o que lá. Então ela se vê assim, a Leslie odeia conflito, ela quer sempre deixar todo mundo feliz. E ela se vê nessa sinuca de bico, do tipo, o que que eu faço? Se eu agradar alguém, eu vou desagradar outra pessoa. E são 2 extremos. E ao longo da série ela vai ter que lidar com esses 2 extremos, principalmente com a sociedade conservadora, porque é sempre uma pedra no sapato, né? Então eu acho que nesse episódio já dá pra sentir bem o clima da série, né? E daí só melhora. Na terceira temporada tem 2 adições no elenco, que são 2 personagens muito bons, que é o Andrew Scott e o Rob Lowe, que são personagens muito bons, inclusive começa um chip rolando aí pra quem curte casalzinho de ficção, que é um dos meus casais favoritos, mas enfim, não vou dar muito mais detalhes que eu quero que vocês assistam. E assim, vale muito a pena, como eu disse, são vários episódios, dá pra assistir durante vários almoços aí, e por enquanto ela tá disponível no Prime Video, mas assim, ela pode sair, porque ela não é original. É uma série que lá nos Estados Unidos ela foi exibida pela NBC, que eu não sei como estão os direitos da NBC aqui no Brasil, né? Lá fora tem a Peacock, que é o streaming deles. Então vamos saber quanto tempo a gente vai ter acesso a isso lá no Prime Video, né? Quando que não vai ser pescado por algum outro streaming. The Office eu sei que tá no HBO, ou tá pra entrar no HBO, enfim, eu não tenho tanta certeza, mas tá tudo meio que espalhado aí pelos streamings, que já tá virando quase um modelo de TV a cabo, né? Mas enfim, gente, eu falei demais, era pra ser um episódio curto, eu me alonguei demais falando de Parks and Recreation. Assistam Parks and Recreation e sigam a gente nas redes. O nosso Instagram é @filme.da.semana, sempre tem conteúdo extra lá, fotos, listas, curiosidades, reels. E a gente também tem um TikTok, que é @filme da semana, tudo junto, sem os pontos. Também tem algumas coisas lá de vez em quando eu me sinto criativa, quando eu me sinto jovem. E como eu já falei, nosso e-mail, podcastfilmedasemana@gmail.com, que você pode me mandar o que você quiser por lá, mas, por favor, não mande nudes. Por favor, nunca. Enfim, até semana que vem, gente. Tchau, tchau.